Olá, queridos irmãos da PIBAC, Pastor Tiago, Natália. Que bom falar com vocês daqui, direto de Braga, norte de Portugal. Estamos aqui atrás, temos a sede Braga. É a diocese mais antiga do norte das Espanhas, que compreende toda a Península Ibérica. Nós estamos em um local muito estratégico. Olhar para esse cenário hoje, 4 anos depois de ter chegado a esse país, faz muito sentido para mim, porque que Deus me colocou neste lugar. Olhando para essa história da nação inteira, que tem muita ligação com o cristianismo católico romano, e a importância dessa diocese de Braga a nível nacional, nós estamos aqui diante como disse, da diocese mais antiga, e o arcebispo de Braga, até os dias atuais, ele detém o título de primaz das Espanhas. Só mesmo o arcebispo de Lisboa, capital do país, não está sob a administração do arcebispo de Braga. O que isso tem a dizer para nós? Nós estamos no coração de onde o cristianismo católico romano governou, se espalhou, influenciou a política, a sociedade, e podemos dizer que influenciou Portugal a ser o que Portugal é hoje. Quando olhamos também para essa mesma história, olhamos e descobrimos fatos muito importantes dessa história, como, por exemplo, em algum momento da Reforma Protestante, que não chegou aqui no mesmo período que chegou, por exemplo, no Brasil, nas Américas, chegou 2 séculos depois. Antes disso, nesse período em que o mundo estava vivendo as nuances da Reforma Protestante, estava desfrutando do acesso à Palavra de Deus e sendo mudado tantos conceitos a partir do que a Palavra de Deus dizia, esta diocese fez proposições muito importantes para a sede de Roma. Eles queriam mudar o sistema da Eucaristia e fazer com que a ceia da igreja fosse com pão e vinho, porque era isso que a palavra dizia, mas isso não foi possível. Tentaram também, em alguma altura, remover todas as imagens de dentro dos templos, porque entendiam que isso não condizia com o que a Escritura dizia. Esses movimentos, eles não ganharam força, eles não conseguiram mudar, mas havia no mundo inteiro a igreja reformada. A igreja que se espalhava, e hoje, 500 anos depois, nós estamos aqui e podemos dizer que essa igreja está viva e está em Portugal. E nós somos parte disso. Há 2 anos, eu como pastor, tenho plantado uma igreja evangélica, batista, reformada, que crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma igreja que prega a palavra, o evangelho da graça de Deus, que se move com fé, que acredita nos dons, que experimenta do movimento desses dons espirituais, testificando com sinais e maravilhas tudo aquilo que nós temos pregado. Nós temos vivido dias incríveis cá em Portugal e não podemos, em momento algum, olhar para isso e apenas acreditar que é um movimento que pode ficar apenas em um tempo pequeno, em uma pequena parte da cidade. Acreditamos que isso é para todo um país, é todo para um continente que já tem o Evangelho. Não podemos dizer que viemos evangelizar a Europa, apenas trazer renovo para esse Evangelho, trazer a palavra de Deus viva para fazer o que a Reforma Protestante nos disse que devia ser o movimento natural, orgânico e crescente da igreja. Uma igreja reformada sempre se reformando. Nós estamos no ano de 2022 e não podemos olhar para agora e querer ver e viver uma igreja de 100, 200 anos atrás. Precisamos ser uma igreja para esse tempo. Precisamos comunicar com a cultura nesse momento que a cultura está, com a forma com que a população recebe e percebe como o Evangelho pode ajudá-los a experimentar o que a Bíblia nos diz que é a vida abundante. Essa nação, ela já conhece Jesus, ela já historicamente tem igreja, ela já tem líderes eclesiásticos, ela só precisa que esse Evangelho transforme a sua história para agora e para frente. Nós estamos aqui para viver isso. Portugal, ele tem uma igreja evangélica para aproximadamente 7.313 habitantes.
Isso pode colocar Portugal como um país ainda não alcançado pela fé protestante. Cerca de 3.000 comunidades portuguesas não têm nenhuma presença de fé evangélica. Nenhuma. Não estamos dizendo que não tem uma igreja, estamos dizendo que não tem ninguém de uma fé evangélica protestante nesses lugares. Isso coloca Portugal definitivamente como um país não alcançado. E nós estamos experimentando algo tão especial aqui. Isso diz respeito não só a um pastor brasileiro congregando alguns brasileiros em uma comunidade. Não, nós fugimos dessa curva. Nós estamos aqui e vemos uma igreja crescendo e se desenvolvendo com a realidade de Portugal. Portugal é um país de presença de muitas nacionalidades. O tempo todo, quando estamos andando por essa nação, encontramos idiomas diferentes do português, seja do português europeu, do português brasileiro. Nós temos aqui uma comunidade muito eclética, muito diversificada, e Deus tem nos permitido comunicar o Evangelho aos diferentes, unir os desiguais. Hoje, na Igreja Renovo, que já está além de um movimento mediano de igreja, porque a média das igrejas evangélicas cá em Portugal é de 48 membros, e hoje já passamos de 50, com 2 anos de plantação. Nessa comunidade, com pouco mais de 50 pessoas, temos portugueses, temos brasileiros, temos angolanos, temos venezuelanos. Isso é um marco daquilo que Deus está operando aqui. A igreja está viva, e é uma igreja que tem recebido não só um casal de missionários batistas, mas tem recebido a oração dos batistas brasileiros, tem recebido a oferta dos batistas brasileiros. E essa aliança que fazemos em prol de um avivamento verdadeiro, de conversões e transformação de vida cá em Portugal, diz respeito ao que nós somos como igreja e como nós nos importamos com a igreja do Senhor Jesus e como trabalhamos para trazer o nosso Senhor de volta à terra. Eu estou muito feliz e também muito motivado para seguir a partir daqui. Daqui a poucos dias, no dia 10 de julho, nós comemoraremos 2 anos de igreja nessa cidade. E nós estamos vendo um horizonte de expansão cada vez mais claro para nós. Nós temos uma família que congregou conosco um tempo, hoje está na França e continua ligado a nós. Nós, como eu disse anteriormente, nós temos angolanos congregando conosco, pessoas que eu creio que em algum momento podemos estar discipulando, preparando, e se houver chamado e confirmação, quem sabe, enviá-los de volta aos seus países para plantar igrejas na África. Eu acredito muito, irmãos, que estamos localizados não só vizinhos à Sé Romana mais antiga do norte europeu. Nós estamos aqui estrategicamente porque acreditamos que o Evangelho vai encontrar renovo e o Senhor Jesus vai ser conhecido como precisa ser conhecido por essa nação, pelas nações vizinhas, por esse velho continente e até os confins da terra, porque esta é a nossa missão. E para isso, eu, minha esposa, meus filhos, temos dado o nosso melhor e temos sido animados todos os dias por saber que temos pessoas que nos amam além mar, que cuidam de nós, não só em oração, mas também com gestos de amor que chegam até esta terra. Que Deus os abençoe. Continue conosco, ligado ao que Deus está fazendo aqui. Vocês são parte inteira disso. Isso nunca foi sobre o pastor Ricardo, nem tampouco sobre a pastora Sara e a minha família. Isso é sobre a igreja do Senhor Jesus. E por essa igreja nós estamos juntos. É daqui à eternidade. Somos a mesma família de fé. Que Deus os abençoe e vamos aos nossos melhores dias em nome de Jesus.